Boa noite, meu nome é Augusto e eu irei explicar para vocês hoje sobre a Escola de Chicago. Bem, foi entre a década de 1910 até a véspera da Segunda Guerra Mundial. Nessa década, a Escola de Chicago foi criada e, bem, ela se destacou porque ela fugia dos padrões especulativos que eram praticados na sociologia europeia. E copiar os padrões europeus já era comum naquela época. Ela buscava uma linguagem não totalizante que se considerava o homem em seu meio social. E ela partia de uma premissa realista e especulativa que ajudou a determinar os seus princípios de pesquisa, que são dois: pesquisa qualitativa e quantitativa, ou da cultura, dos bichos e tudo mais. A pesquisa qualitativa recorre à linguagem matemática para descrever a causa de um fenômeno. Isto é, a pesquisa quantitativa se baseia numa análise mais pessoal dos dados, entrevistas abertas, dinâmicas de grupo e técnicas de observação. Ao invés de levantar grandes sistemas sociais, eles decidiram partir suas pesquisas de situações mais concretas, a fim de desenvolver e criar ferramentas que os ajudassem a analisar a atitude e os comportamentos. Eles buscavam entender as interações simbólicas dentro do meio social. Aí você me pergunta, para que eles fizeram isso? No início do século XX, Chicago estava a todo vapor, ainda mais graças ao processo de industrialização. Junto disso, tinha a chegada de muitos imigrantes, e esses dois fatores acabaram acarretando muitos problemas sociais, como desemprego, pobreza e criminalização juvenil. Então, entre 1915 e 1935, os principais investimentos das pesquisas da Escola de Chicago foram direcionados à questão da imigração e a integração destes na sociedade americana. A cidade ela virou basicamente um laboratório a fim de entender e lidar com essa questão. Criou-se então o termo ecologia humana, que se refere a todas as condições de existência que um organismo tem com relação ao ambiente que vive. Baseado nisso, eles determinaram 3 elementos que definem uma sociedade. 1. Uma população organizada em um território em que seus membros têm uma relação de dependência mútua. 2. A luta por espaços. Numa sociedade, a divisão de trabalho e a competição acabam gerando formas não planificadas de cooperação competitiva. 3. Uma ordem moral cujo intuito é regular a competição. Já que essa escola se baseava em uma perspectiva empírica, abriu margem para os métodos descritivos. E um que se encaixou bem nessa situação foi o método etimográfico. Método etimográfico, que por definição se baseia no contato profundo do pesquisador com seu objeto de estudo, neste caso, a cidade. Bem, este trabalho de campo vem de um contato intenso e prolongado do pesquisador com a cultura do grupo, a fim de estudar e compreender como se organiza seus sistemas de significados culturais. Nada aconteceu. Assim, então, adotando uma abordagem biográfica, que se baseia na interpretação da narrativa dos testemunhos e depoimentos das pessoas que são objetos de estudo. Eu sei. Parece um manjete. E assim, pra que você vai fazer isso, sendo que você pode só colocar sim ou não, pergunta aqui, pá, e já era. Então, essa pesquisa teve grande importância para a sociologia da época, porque ela dava voz aqueles indivíduos que eram objetos de estudo, mostrando a sua perspectiva sobre o ambiente em que viviam e toda a sua vivência, sabe? E não ficava só a especulação de terceiros, mas sim daqueles que vivem aquilo na prática. A Escola de Chicago tem diversos pensadores, com muitos nomes em inglês, que é a língua que eu não falo. Então eu vou deixar a listinha deles aqui pra vocês. Destaca-se nessa escola o funcionalismo em psicologia, em sociologia urbana, em ecologia humana e nas formas sociais de psicologia social, que foram chamadas de behaviorismo. Opa, vai dar, essa vai. Vamos lá, palavrão, mas vai. Behaviorismo social e interacionismo simbólico. O behaviorismo social, também conhecido como comportamentalismo ou psicologia comportamental, que são nomes extremamente mais simples, é um termo utilizado para representar diversas teorias psicológicas que têm o mesmo objeto de estudo, que é o comportamento. Ele foi criado por John B. Watson. Nome, hein? Se baseia na crença de que todos os comportamentos podem ser medidos, treinados e mudados. Por último, mas não menos importante, tem o interacionismo simbólico, que foi herdado e desenvolvido por Herbert Blumer,
de uma pessoa que se chama Herbert Mead. Então fica fácil de decorar. O principal elemento dessa vertente é o símbolo, sendo que ele é algo que representa outra coisa. Confuso? Eu também acho. Deixa eu dar uma lida aqui, né? Porque todo mundo é filho de Deus. Basicamente, a forma como o indivíduo interpreta e age perante aos fatos e a outros indivíduos depende única e especificamente do significado que ele atribui a isto. Esta interpretação é resultado das suas interações sociais que podem mudar com o tempo. Mead dizia: os homens não agem em função das coisas, mas sim do significado que elas têm. E você não sabia que falar inglês é bonito e elegante até alguém te contar que é. É isso aí, muito obrigado, gente. Obrigado a todo mundo que contribuiu direto e indiretamente para a produção desse vídeo. Obrigado à indústria do café que sustenta tudo isso. Obrigado a Google Pesquisas. Obrigado ao professor Claudemir e essa matéria, Teoria da Comunicação, que é muito tranquila e nem um pouco difícil. E obrigado a FMU pela oportunidade. Agora vai ser a maior de todas. Água. Eu consigo. Behaviorismo. Fala isso 3 vezes que eu quero ver. Fala behaviorismo 3 vezes que eu quero ver.